Meus irmãos, o evangelho deste domingo nos traz um episódio. Não se trata de mais uma parábola, mas um acontecimento histórico, especificamente uma armadilha que os fariseus e herodianos arquitetaram para condenarem Jesus. Alguma coisa que nos chama a atenção é: fariseus, herodianos, não são inimigos irreconciliáveis? Os fariseus são totalmente contra a dominação romana, inclusive contra o pagamento de impostos, que eles acham um roubo. Os herodianos são aliados dos romanos, colaboradores com o sistema. Mas existe um provérbio antigo que diz: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, eles se reuniram, fizeram um plano bem arquitetado que dificilmente Jesus irá escapar dele. Trata-se de uma pergunta que exige uma resposta específica, sim ou não. Primeiro, antes de mais nada, eles entram com a lisonja. Eles começam a elogiar Jesus. Você conhece aquela fábula da raposa que viu o corvo com um pedaço de queijo no bico e disse assim: olha, corvo, nenhuma ave desta floresta tem a voz mais melodiosa que a sua. Quando o corvo foi agradecer, ao ele falar obrigado, o pedaço de queijo caiu e a raposa papou o queijo. Então eles fizeram a mesma coisa. A pergunta era: primeiro começa a lisonja, né? É porque você é o maioral, você é o cara, você é um mestre autêntico, você só fala a verdade, você não tem medo de ninguém, você é corajoso. A pergunta exige uma resposta sim ou não. É lícito ou não é lícito pagar o tributo aos romanos? Não havia escapatória. Se Jesus dissesse que ele era a favor do pagamento do imposto a César, ele ia ficar desmoralizado diante de toda aquela multidão, porque nós conhecemos Jesus como aquele que é amigo dos pobres, é aquele que tem um discurso falando de justiça. Pois é. Aí se ele disser assim que ele era contra, aí piorou, porque estava ali os herodianos para testemunharem contra ele, e você sabe, os romanos não eram condescendentes com quem criticava o imposto. Ele podia ser preso e até executado como um subversivo. Mas Jesus encontrou uma saída estupenda. Lembre-se que eles estão no Pórtico de Salomão, o átrio do templo. Quando fala templo, o templo na verdade era acessível somente aos sacerdotes. Então veja bem, ele pede para que eles demonstrem para ele um denário, que era a moeda usada como pagamento. E eles caem nessa armadilha de Jesus, a contra-armadilha, né? Porque eles, ao mostrarem a moeda, Jesus pergunta: de quem é essa esfinge? Essa inscrição é de César. Isso aí era uma coisa escandalosa demais, porque existia, segundo a lei judaica, dentro do templo não poderia haver uso de nenhuma imagem que tivesse uma imagem, né? Era cunhada a imagem do imperador. Inclusive, para você pagar o sacrifício dos templos, você tinha que fazer câmbio da moeda. E o que acontece? Que aquela moeda traz a imagem do imperador. O imperador naquela época, especificamente Augusto, Tibério, é o nome do imperador, ele era deificado, ele era considerado uma divindade. Então, os fariseus estavam cometendo uma idolatria, o crime mais horrível, segundo a lei judaica. E então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Respondendo assim que ele não se envolvia nessa questão do imposto, mas que os fariseus deveriam dar a Deus o que é de Deus, que pertence a Deus, o povo. E é justamente o povo que eles estavam explorando e roubando. Atualizando, nós sabemos que todo imposto não passa de um roubo. Todo governo é parasita
e ladrão do povo. Mas não tem outro jeito. Se você não pagar o imposto, o governo te tira o pouco que lhe resta. Sua casa, seu carro, tudo o governo vai lhe tirar. Então nós pagamos imposto, mesmo contra a vontade, sabendo que somos roubados. Mas e a Deus? A Deus a gente não se importa, porque Deus não tira o que é nosso, né? Então nós deveríamos pagar a Deus o dízimo, nem só do nosso dinheiro, mas principalmente do nosso tempo. Nós roubamos de Deus o tempo dedicado à oração, à meditação. Então veja bem, nós deveríamos zelar para devolver a Deus o que é de Deus, a honra que Ele é devida. Amém.